Vamos dar início então pelo Facebook a nossa aula de calorimetria. Vocês estão acompanhando aí, ok? Calorimetria é a energia transferida de um corpo para outro devido a haver uma diferença de temperatura entre eles. Então, pessoal, quando os corpos têm diferença de temperatura, vai aparecer calor. Calor é uma energia igual a energia, como é a energia elétrica, como é a energia eólica, ou a energia cinética. É uma energia, realiza alguma tarefa, trabalho, ok? Hoje a gente usa a energia elétrica, mas antes, no início que não tinha energia elétrica, no início lá da Revolução Industrial, tudo era o calor através de máquinas térmicas, ok? Bom, temperatura a gente já viu o conceito, é um estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação de suas partículas. Então nós somos formados ali por moléculas, então essa nossa agitação é exatamente a temperatura. Quando a gente pega alguma coisa errada, o nosso corpo aumenta a temperatura para combater, por exemplo, a bactéria, porque ele sabe que a alta temperatura ele mata a bactéria, então a gente passa a estar febril. O estado febril não é uma doença, é a gente querendo combater alguma inflamação. Então a temperatura nós possuímos, é uma coisa intrínseca nossa, intrínseca, tá? A gente possui, calor não. A gente só sente quando tem uma fogueira, por exemplo, com uma temperatura diferente da nossa e surge o calor, ok? Então vocês estão vendo aí direitinho os conceitos, ó. Caloria é a energia necessária para variar em 1 grau a temperatura de 1 grama, tá certo? De uma certa temperatura aí, ó. A caloria, a gente colocou aqui embaixo, ó, quando você eleva 1 grau a temperatura de 1 grama de um corpo, é só um conceito da unidade de calor. Então eu botei aqui, ó, uma caloria é o equivalente à quantidade de energia térmica ou calor, tanto faz, tá? Necessária para se elevar a temperatura de 1 grama de água pura, inicialmente de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. E ela vale no sistema internacional a 4,18 joules. Então, uma caloria é exatamente a quantidade de calor que eu tenho que oferecer a 1 grama de água pelo aumentar de 1 grau, tá certo? E exatamente de 14,5 a 15,5 que dá 1 grau. E equivale a 4,18 joules, ou resumindo, 4,20, né? 4,2, ok? Então a gente usa muito. Uma caloria é igual a 4,2 joules, ou joules, né? No sistema internacional, ok? Então, uma caloria vale 4,2 joules, tá? No sistema internacional, a unidade de energia é joules. Professor, energia elétrica, Cosern cobra em quilowatt-horas. Nós vamos ver isso em eletricidade. Mas se eu quiser no sistema internacional, eu tenho que transformar a hora para segundos e aí eu vou ter a energia em joules, tá? Em joules, que é exatamente a unidade em watts vezes segundos, que dá joules, beleza? Então, a unidade de calor que a gente vai usar muito é caloria, que a gente vai usar os corpos em gramas, tá? Mas se fosse no sistema internacional, eu teria que usar joules. A calorimetria estuda a medida de calor que se transfere entre corpos, o sistema físico devido à diferença de temperatura. Quando provoca variação de temperatura, é chamado calor sensível. Então, quando o calor chega na água e só muda a temperatura dela, eu digo que é uma quantidade de calor sensível. Quando ocorre mudança de estado físico, está aí ó, no PowerPoint, é chamado de calor latente. Então, quando o calor, por exemplo, pega o gelo e derrete o gelo, e ele passa a ser água líquida, então mudou o estado físico, então aí eu digo que é uma quantidade de calor latente. E nós vamos exatamente aprender matematicamente como calcular a quantidade de calor para mudar a temperatura da água líquida, tá? E também a quantidade de calor para derreter um gelo ou para transformar a água em vapor, porque é o calor latente quando muda de estado físico. Então nós vamos ver que para mudar a temperatura é o calor sensível e o calor latente. E vamos ver a primeira formulazinha aí, ó. Quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível. Representado pela letra Q. Quantidade de calor é sempre a letra Q, tá?
A quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor só para mudar a temperatura da água. A quantidade de calor latente é aquela quantidade de calor para mudar o estado físico. Então vamos lá. Essa fórmula é bem fácil, né? O pessoal chama de MCT, né? Macete, né? Quantidade de calor é macete, né? MC vezes T. M é a massa, C é o calor específico, que eu vou já definir de um corpo, e ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Sempre que eu tenho um delta, é variação. Delta S, espaço final menos espaço inicial. Delta V, velocidade final menos velocidade inicial. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. A quantidade de calor ela é dada em joules, né? No sistema internacional, mas nós vamos usar muito calorias, tá? A massa do corpo do sistema internacional é quilogramas, mas nessa matéria a gente vai usar muito ela em gramas, sem ser no sistema internacional. O calor específico, ele está aqui, ó, é calorias, gramas por grau Celsius, a gente vai usar muito esse, tá certo? Mas no sistema internacional é joule, quilogramas vezes Kelvin, né? Que Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional. Nós vimos isso na aula de temperatura, tem aí no Facebook. E ΔT é a variação de temperatura, pode ser em Kelvin ou Celsius, ou até mesmo, se vier em Fahrenheit, a gente transforma aí para Celsius, para usar nesse dia a dia aqui, ok? Se for no sistema internacional, transforma de Fahrenheit para Kelvin. Calor específico, vamos logo ensinar o que é calor específico, preste bem atenção, ó. A quantidade de calor é macete, massa eu sei o que é, ΔT é a variação de temperatura final menos inicial, só faltava entender o que era esse Czinho, esse calor específico. Vamos para o conceito porque já veio no Enem e vem questões teóricas querendo que o aluno entenda o que é o calor específico, tá? Então, olha só. Calor específico, Czinho, indica a quantidade de calorias de calor necessária para elevar ou baixar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. Então, o que é o calor específico da água? Ele vai dar lá um valor, e aquele valor vai dizer quanto de calorias, qual a quantidade de calor eu tenho que oferecer para 1 grama de água variar 1 grau, ou para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se eu tenho 1 grama de água, e ela está a 15 graus Celsius, e eu coloco no fogo, e ela passa para 16 graus Celsius, aquela quantidade de fogo que eu botei ali, de quantidade de calor, vai completar o calor específico. Então, por exemplo, vamos supor aqui um plástico, tá? Eu coloco um plástico num material e coloco aqui um calor e ele tem, vamos supor que aqui eu tenho 1 grama do plástico, tá? E que ele aumente de 20 para 21 graus Celsius, aumentou 1 grau. Aí eu botei 3 calorias. Então, qual vai ser o calor específico? 3 calorias, gramas por grau Celsius. Ou seja, 1 grama desse corpo, para aumentar 1 grau Celsius, necessita de 3 calorias. Quantidade de calor que seria 3. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos falar também de capacidade térmica. Aí você diz, professor, o calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer a 1 grama de uma substância para ela aumentar ou diminuir de 1 grau Celsius. E o que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor que eu vou ter que oferecer ao corpo todo para ele aumentar 1 grau. Então, por exemplo, eu tenho um quadro é o corpo, quadro. Aí eu coloco um termômetro lá no quadro e ele passa de 25 graus para 26 graus. Então, ele aumentou 1 grau e necessitou eu aquecer ele com 200 calorias. Então, a capacidade térmica desse corpo vai ser 200 calorias por grau Celsius. Ou seja, para aumentar 1 grau, a temperatura de 1 grau naquele quadro, eu tenho que fornecer 200 calorias. Ok? Tá aí, é um C maiúsculo. Calor específico é um C minúsculo. Então, calor específico é a quantidade de calor. Se eu pegasse lá o quadro, se eu pegasse e torasse só 1 grama do quadro e tivesse que oferecer 3 calorias para ele aumentar 1 grau, então o calor específico do quadro, aquele 1 grama ali, seria 3 calorias gramas por grau Celsius, ok? Ou seja, 1 grama do quadro, 1 grama do quadro necessitou de 3 calorias. Já o quadro todo, a gente viu no exemplo que eu disse, ele precisou de 200 calorias. Então, o quadro todo vai precisar de mais
calorias para aumentar 1 grau Celsius. Isso é a capacidade térmica. E se eu pegar só 1 gramazinho dele, só 1 grama, aí eu vou ter o calor específico. Ok? Beleza? A do calor latente. Então, calor latente é o calor de transformação, é a quantidade de calor recebida por um corpo durante a mudança de estado físico. O gelo está a 0 graus Celsius e você quer derreter ele para ficar 0 graus Celsius água líquida, então sem mudar a temperatura, só mudar o estado físico, sair do sólido a 0 graus Celsius, da água sólida, do gelo a 0 graus Celsius, para esse gelo totalmente derretido a 0 graus Celsius também em água líquida, então eu vou ter que fornecer calor. Essa quantidade de calor a gente chama quantidade de calor latente. E a fórmula é M vezes L. Então vamos ver lá. Q é igual a M vezes L. Q, quantidade de calor. Sempre a quantidade de calor que eu tenho que oferecer. O que sai lá do fogo é Q. M é a massa e L é o calor latente, né? Antes era MC, né? Para mudar a temperatura, MC delta T. Para mudar o estado físico é só ML. Então vamos fazer um exercício usando a quantidade de calor latente e usando a quantidade de calor sensível. Então existe, quando muda só a temperatura da água, é MC delta T. Quando muda o estado físico de gelo para líquido, ou o contrário, de líquido para gelo, então a gente usa ML. Vamos ver aí um exemplozinho, ok? Vamos fazer nosso primeiro exemplo, preste bem atenção. Um corpo feito de 250 gramas de uma massa de latão é aquecido de 0 até 100 graus Celsius. Para isto foram utilizadas 2.500 calorias, então ele já deu a quantidade de calor, o Qzão. Calcule o calor específico do latão. Então vamos repetir, ó. Primeiro os dados, vamos lá os dados. Um corpo feito de 250 gramas, então isso é M, a massa. A massa do corpo vai ser 250 gramas de latão. É aquecido de 0 até 100 graus Celsius. Então isso aqui é variação de temperatura. A inicial é 0, a final é 100. Para isso foram utilizadas 2.500 calorias. Quando ele fala em calorias, é a unidade de calor. Então aqui é o Qzão, tá? Aqui é o Qzão, 2.500 calorias. Ok? Aí ele pediu o calor específico. Na letra A. Na letra B, a capacidade térmica. E assim vai. Então vamos devagarinho. Vamos para a letra A. Qual é a fórmula que eu uso? Preste atenção que latão, ele saiu de 0 a 100 graus Celsius. Então latão é um metal. De 0 a 100 graus Celsius, ele não vai mudar estado físico. Continua sólido, não é um metal. Tanto faz lá você botar um metal lá no seu congelador, o metal no seu congelador, ele vai ficar lá a 0 graus Celsius sólido. E se botar na água fervendo, ele continua sendo metal. Então ele não muda o estado físico. Então já sei que a fórmula vai ser macete. Vai ser MC delta T. Vai ser a quantidade de calor sensível, tá? Quanto foi o Qzão que ele deu? 2.500. Quanto foi a massa que ele deu? 250. Ele pediu calor específico, então ele pediu Czinho. E quanto foi delta T? Aqui é delta T, né? Na fórmula a gente viu, né? É a variação de temperatura. Vai ser 100, porque fica 100 menos 0 dá 100. A temperatura inicial foi 0, a final foi 100. 100 menos 0 dá 100. Se fosse de 20 para 100, ficaria 100 menos 20 e daria 80. Mas ele não saiu de 20, ele saiu de 0. Então de 0 até 100 eu vou diminuir. A final 100 menos a inicial 0. Ok? Aí aqui eu vou multiplicar, né? Faz as contas, passa 250 dividindo, está multiplicando, passa dividindo. 2.500 dividido por 250 vai dar 10, né? Aí o 100 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Qual a unidade de calor específico? Caloria, gramas por grau Celsius. Ou seja, o que significa isso? Se você tem 1 grama de latão desse metal, 1 grama, e quer aumentar a temperatura dele ou baixar em 1 grau Celsius, você tem que oferecer 0,1 caloria. Porque o calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer apenas a um pedacinho do metal, ou seja, a 1 grama do metal. Então, o calor específico é a quantidade de calor, nesse caso aí, 0,1 calorias, que eu tenho que oferecer
para 1 grama do latão aumentar ou diminuir 1 grau Celsius, ok? Então, isso aí foi a letra A. Preste atenção, foi bem simples, você pode depois rever essa questão, anotar, tira dúvida aí comigo, ok? E assiste novamente e tira dúvida no WhatsApp, ou no Google Meet, ou no nosso Zap do professor, né? Tá certo? Vamos lá para a letra B. A letra B ele pediu a capacidade térmica. Qual é a fórmula de capacidade térmica? A gente viu há pouco tempo. É a massa do corpo vezes o calorzinho específico dele. A massa do corpo ele deu 250. O calor específico eu acabei de achar 0,1. Então eu vou multiplicar 250 vezes 0,1. Quando eu fizer essas continhas vai dar 25 calorias por grau Celsius. Ou seja, esse latão todinho, se eu quiser aumentar a temperatura em 1 grau, eu vou ter que oferecer 25 calorias. Entenderam a diferença da capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer ao metal todo, tá? Então, ao metal todo, eu tenho que oferecer 25 calorias para ele aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius. Por exemplo, se eu tenho aqui o latão, ele todo aqui, o pedaço de latão, se eu quiser aumentar ele de 15 para 16 graus Celsius, tenho que botar um fogo aqui, tenho que botar ele no fogão, e do fogão tem que sair 25 calorias, aí vai acontecer isso, ok? Agora, se eu pegar esse latão, cortar e tiver só 1 grama, então se eu quiser que ele aumente de 15 para 16 graus, eu vou botar 0,1 caloria, que é o calor específico que a gente viu aí, ó, na letra A, 0,1 caloria. Então, calor específico, o Czinho, é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer a 1 grama do metal, latão. E capacidade térmica, que a gente calculou aí 25 calorias, é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer à peça toda, ao metal todo. Entenderam? O calor específico é para 1 grama, capacidade térmica é do corpo todo, tá? Calor específico não, é do latão. Sempre 1 grama do latão vai precisar de 0,1, ok? Então essa é a diferença de calor específico para capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer, voltando ao exemplo lá do quadro de escrever, né? O quadro lá da sala de aula. Capacidade térmica é a quantidade de calor que eu tenho que oferecer ao quadro todo para ele aumentar em 1 grau ou diminuir em 1 grau. Passar de 15 para 16, por exemplo. E o calor específico é se eu torar um pedacinho, só 1 grama daquele material que forma o quadro, aí eu tenho que oferecer a quantidade de calor que a gente viu aí menor para ele aumentar 1 grau Celsius. Acho que ficou bem entendido. É bom entender esses conceitos, porque isso é cobrado teoricamente também, ok? Aí na letra C, vamos ver o que foi que ele pediu na letra C. Deixa eu só lembrar aqui. Se o corpo na situação final perder 1000 calorias, qual será a sua temperatura? Então, a gente viu que o corpo saiu de 0 para 100 e recebeu 2.500 calorias. Aí ele perguntou agora, está aqui no início do problema, deixa eu ler novamente o início do problema aqui para a gente. Espera aí. Vamos lá lembrar. Um corpo feito de 250 gramas de latão é aquecido de 0 até 100 graus Celsius. Para isso for utilizado, ele necessitou de uma quantidade de calor igual a 2.500 calorias. Tudo bem. Aí na letra C diz, se o corpo lá na situação final, ou seja, a 100 graus Celsius, perder 1000 calorias, então se ele perder 1000 calorias, ele vai esfriar, né? Ele perdeu o calor. Qual será a sua temperatura? Então, ele tinha recebido 2.500. Se ele perdeu 1000, é como se ele só tivesse recebido o quê? 1.500. Concorda? Se eu recebo 2.500 reais, mas perdi 1000, eu só vou ficar com quanto? Com 1.500 reais. Então, eu vou fazer agora novamente a letra C, só que agora, ó, em vez de 2.500, que era a quantidade de calor que ele tinha recebido, a quantidade de calor agora vai ficar só quanto? 1.500. Porque ele recebeu 2.500 lá no problema que a gente leu no início, mas na letra C diz, e se ele perder 1000? Se ele perder 1000, só vai restar quanto? 1.500. Quanto é a massa? 250. Quanto é a massa? Ele deu 250. O Czinho eu já achei, é 0,1. O Czinho é constante, tá? É característica do material, como a gente falou. E eu quero saber a temperatura final. A inicial era 0. Eu sei que não vai ser mais 100, porque 100 era quando ele recebeu 2.500. Agora ele perdeu 1000, então ele só recebeu 1.500. Então ele não vai chegar em 100. Vai chegar em quanto? Então vamos lá fazer. Que era 2.500, mas ele perdeu 1000, então ficou só 1.500, né?
certo? Vou apagar aqui. Então a fórmula é essa, Q igual a MC delta T, porque o latão não vai mudar de estado físico. Q é 1.500, era 2.500, mas ele perdeu 1.000, então só vai restar 1.500. A massa é 250. O Czinho a gente achou na letra A, 0,1. E a temperatura final eu quero saber. Ele vai ficar em qual temperatura? T menos 0. Se fosse 2.500 eu sabia que era 100. Mas ele disse que perdeu 1.000, então só vai ficar 1.500. 250 vezes 0,1, quando você fizer essa conta, dá 25. T menos 0 dá T, né? 25 está aplicando, passa dividindo. 1.500 dividido por 25 vai dar quanto? 60 graus Celsius. É essa a resposta. Ok?